Olá! Hoje a gente vai analisar juntos um material bem detalhado, né? É sobre uma decisão judicial que deu o que falar lá no Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Temos aqui um relatório do Mauro Silva, lá do Grêmio Sércio Deste. Exato, e ele esmiuça o voto do ministro Alexandre de Moraes na Ação Penal 2428, aquela que propõe a condenação da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti. As penas sugeridas são altas, viu? Para a deputada, o voto fala em mais de 10 anos de prisão. E o foco todo são as acusações de invasão de sistemas do judiciário, né? E também falsificação de documentos. Nossa conversa vai ser em cima do que esse relatório traz sobre esse voto específico. Exatamente. O documento que a gente está olhando descreve um cenário assim bem complexo. As acusações, pelo que está relatado aqui, envolvem crimes cibernéticos, mas com um pano de fundo político, né? Sim, parece que bem claro. A tentativa, segundo o relatório, de desacreditar instituições. O próprio STF, o sistema eleitoral. E tudo isso num período bem próximo ali dos atos de 8 de janeiro de 2023. Entendido. Então, vamos ver como o relatório descreve essa dinâmica. Ele detalha que, bom, segundo a acusação e o voto do relator, o Walter Delgatti. O hacker, né? Isso, o hacker. Ele, supostamente agindo a pedido da Carla Zambelli, teria acessado sem autorização vários sistemas importantes do judiciário. Isso lá no começo de 2023. Uhum. Sistemas como o do CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. E até o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que o relatório menciona. E olha, não foi só acessar. A análise do voto, que está aqui no relatório, indica que foram inseridos documentos falsos nesses sistemas. Que tipo de documento? Coisas sérias. Alvarás de soltura falsos, ordens de bloqueio de bens também falsas, e o mais, talvez, chamativo foi a inserção de um mandado de prisão falso Contra quem? contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. E, segundo o voto, usando credenciais de juízes reais, mas sem o conhecimento deles, claro. O texto descreve o Delgatti como o executor técnico disso tudo. Certo, a invasão e a falsificação são o como, mas o relatório também explora o porquê disso tudo, não é? Qual seria a motivação apontada nesse voto que o relatório analisa? Então, o fascinante aqui é como o voto, de acordo com o relatório, conecta os pontos. Ele aponta para um objetivo tipo duplo, político e midiático. Como assim? A ideia seria usar esses atos para, de um lado, tentar aumentar a popularidade da deputada e, do outro, minar a confiança pública no poder judiciário, sabe? Entendi. O documento liga isso a uma estratégia maior, assim, de desmoralização institucional, que estaria associada aos ataques contra a democracia. E um pilar forte dessa acusação, como está descrito, é a confissão do Delgatti. Ah, ele confessou. Sim, ele teria dito que agiu sob ordens da Zambelli. Isso somado às provas técnicas que a Polícia Federal juntou, tipo dados de acesso, rastros digitais, essas coisas. O material também indica que a defesa levantou alguns pontos antes de discutir o mérito, né? Como a suspeição do relator e a alegação de cerceamento de defesa. O que o voto analisado diz sobre isso? Sim, esses pontos foram levantados pela defesa, mas o relatório mostra que o voto do ministro Moraes rejeitou essas questões preliminares. E qual foi a base para rejeitar? Basicamente, prazos processuais que já tinham passado e também jurisprudência, ou seja, decisões anteriores do próprio tribunal sobre casos parecidos. Um detalhe interessante que o relatório aponta é que a defesa da Zambelli tentou argumentar que o Delgatti seria um colaborador da justiça. Mas não foi aceito. Não. O voto, conforme o texto, negou isso. Classificou ele só como réu confesso, ou seja, alguém que admitiu os fatos, mas sem aquele acordo formal de colaboração premiada, que costuma trazer benefícios na pena, né? Entendi. Isso muda a situação dele. Com certeza. Impacta como a pena dele é calculada no final. E do ponto de vista jurídico, como o voto fundamenta a proposta de condenação, segundo o que está no relatório? A base são dois crimes principais. Primeiro, invasão de dispositivo informática qualificada. Qualificada por quê? Por ter sido contra sistemas de alta segurança do governo, né? E o segundo crime é falsidade ideológica, que é basicamente inserir informação falsa em documento público ou alterar um verdadeiro. Certo. O relatório explica que o voto considera esses crimes em concurso material. Isso significa que as penas são somadas não absorvidas uma pela outra. E tem mais.
Ok. A motivação política e a ameaça ao Estado democrático de direito foram consideradas como fatores que aumentam a gravidade dos atos. E, por consequência, a pena sugerida. São agravantes, né? Falando em penas, quais foram os números exatos propostos no voto, de acordo com este relatório que a gente leu? Olha, o documento é bem específico nisso. Para Carla Zambelli, a proposta no voto seria de 10 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial fechado. Pesado. Sim, e mais multa e a suspensão dos direitos políticos enquanto a condenação durar. Pro Walter Delgatti, a pena sugerida seria de 8 anos e 3 meses de reclusão. Também começando em regime fechado. Mais multa. E tem mais alguma coisa. Tem. O relatório também menciona uma condenação conjunta para os dois pagarem uma indenização. Um valor de R$ 2 milhões por danos morais e materiais coletivos. Uau! Então, resumindo o que este relatório nos mostrou. A gente tem a descrição de um voto propondo condenações bem significativas, né, para uma deputada federal e um hacker, Exato. baseado em acusações sérias de crimes cibernéticos com uma forte conotação política, envolvendo invasão de sistemas da justiça e falsificação de documentos importantes. Pois é. E se a gente olha para o cenário maior, né, o material que analisamos destaca, através dessa análise do voto, essa tensão crescente entre o mundo digital, as manobras políticas e a necessidade de proteger as instituições democráticas. Faz sentido. Este caso específico, como apresentado aqui no documento, joga luz sobre a vulnerabilidade, mas também sobre a capacidade de resposta dos sistemas judiciais a esses ataques que buscam desestabilizar, sabe? Principalmente quando figuras políticas são apontadas como articuladoras desses atos, como argumenta o voto do relator. Fica a reflexão, então, sobre essa linha tênue, né? Onde termina a articulação política legítima e onde começa a responsabilidade criminal, ainda mais na nossa era tão digitalizada.